Sejam bem-vindos a mais um podcast da The Coach Gallery e hoje eu tenho duas meninas extremamente especiais, as meninas da Registro. Uhul! Adorei o extremamente especiais. E aí, Flá? Tudo bem, Josita? Ó, primeiramente gostaria muito de agradecer vocês por toda a caminhada que a gente tem aí, que é uma longa data já, né? Então, para quem não sabe, as meninas têm um escritório sobre registro de marcas. E eu queria que vocês explicassem um pouco como que funciona o escritório de vocês hoje. Primeiramente, Gia, é um prazer estar aqui com você. Nossa, que chique. No The Coach Gallery, agora um podcast, né? A gente tem aí alguns anos de vivência, já vivemos algumas trajetórias, algumas conquistas, algumas tristezas, mas sempre vendo você em evolução, então é muito bom fazer parte de tudo isso. Vamos falar da Registro, então. Bom, a Registro ela nasceu há aproximadamente 6, 7 anos, aí estamos para completar 7 anos, com o objetivo de ajudar empresários e empreendedores a se tornarem dono daquilo que, de fato, eles estão construindo nesse mundo. Seja uma marca, um patente, uma obra de arte, né? A gente sabe que a gente vive num mundo hoje onde as pessoas gostam de surfar nas ondas, né? Enfim, acelerar um pouco o processo e pegar aquilo que já está encaminhado. E como que você se protege disso? Com o registro de marca, com o registro da sua patente, enfim, assegurando os direitos jurídicos daquilo que nasceu na sua mente, no seu coração e que você materializou de alguma forma nesse mundo. E é nesse sentido que a Registro nasceu. A gente está nesse universo, né, da propriedade intelectual industrial há quase 10 anos. Então, a gente observava que as pessoas nos procuravam quando elas tinham uma dor, um problema, né? Infelizmente, é um pouco da característica de nós brasileiros, né? A gente espera ter um problema para buscar a solução. Então, a gente hoje busca um trabalho muito de conscientização, para que as pessoas não nos procurem ou não entendam, não busquem esse assunto no momento em que ele é um problema, mas enquanto ele é aquela parte da festa, né, que nem a gente vê acontecendo aqui. Cada projeto, cada inauguração, cada exposição que nasce é um momento de festa. Então, por que já não fazer do registro, dessa proteção, algo que acontece nesse momento e não quando ele é um problema? Então, essa é a nossa missão hoje. Isso é muito legal, cara. Porque assim, né? Todo mundo acha que tipo, eu vou fazer uma marca, vou abrir uma empresa, só ir lá, montar o logo. Ter o CNPJ não é o suficiente. Exato. É o que a gente sempre fala. E é o maior erro, né? Acho que de quem está criando alguma coisa, né? Exato. E principalmente para artistas, né? Porque hoje a gente sabe que um artista está envolvido com várias proteções, como a gente fala muito de registro de marca, mas envolve direito autoral, a questão do nome. Muitos artistas acabam que não protegem o próprio nome como marca, né? Não é só a obra em si que tem a proteção, mas também o próprio nome. Sim, porque no frigir dos ovos, o artista ele passa a ser o principal produto, né? Uhum. Então, assim, as pessoas consomem muitas vezes o produto por conta do óbvio que existe uma admiração, um amor pela obra, mas a gente tem observado esse movimento de construção de público, de tribos, né? Então, poxa, eu curto muito a obra do artista tal. Para onde ele for, o que é que ele faça, o que venha dele. Então, ele passa a ser um produto, algo que monetiza, né? Então, é importante que você tenha o seu nome protegido, porque o fato dele ser o seu nome de pessoa física não te protege como marca. A gente sabe que, inclusive, tem muitos artistas, né? Principalmente a gente vê aí cantores e tudo mais, que mudam os seus nomes, porque às vezes o nome de pessoa física não condiz com aquilo que ele é como artista, ou então ele cria uma persona, né? Um alter ego ali que representa ele como artista, e aquele nome ele passa a ser uma marca. Então, ele precisa de registro, além como a Estela comentou, aí a questão da própria obra em si, ela precisa de uma proteção, né? E a gente vai falar mais sobre isso ao longo do podcast. Livros, música, tudo isso é passível de proteção através de uma assessoria, né? De algo que a lei garante para que você possa se resguardar daquilo que nasceu na sua mente. Eu não tinha muita ideia sobre marca, né? De proteção de marca até conhecer vocês. Então, era um universo que, para mim, nunca caminhou no meu lado. E, automaticamente, eu gravei e produzi muitas marcas, muitas pessoas. Sim. E aí, depois que eu comecei a entender que a gente começou a trabalhar juntos ali, nesse período aí de 7 anos atrás, por aí, eu comecei já, chegar nos lugares, na hora que eu ia gravar, tinha lançamento de alguma coisa, e falava, vocês registraram? Porque não adianta o artista ou a marca
Ou, né, o empresário ir lá e criar algo e tipo, já fiz camiseta, já fiz adesivo, já fiz caneta, já fiz agenda para dar de brinde, já fiz o site, já fiz o CNPJ, tipo, mas você registrou a sua marca? Esse terreno é seu, né? Vou jogar para o mundo agora, né? E tem um caso bem emblemático no nosso meio, que é o caso do Flávio Augusto. Vou pedir para a Estela contar, porque foi exatamente o que aconteceu. Nasceu o CNPJ e não tinha nascido a marca. Né? Exatamente. Flávio Augusto, né? Tem hoje a empresa WhatsApp, todo mundo conhece, né? Super famosa, a escola de inglês, mas nem sempre foi o WhatsApp. Ele abriu o CNPJ e achou que já estava protegido, né? Porque quando você abre uma empresa, você pode colocar um nome fantasia. E aí as pessoas acreditam que aquilo ali é o suficiente, mas é uma proteção estadual, você abre na Jusesp, é mais para fins fiscais do que propriamente uma proteção do nome, né? E aí, acabou que ele recebeu uma notificação, assim, meu querido, 48 horas, você precisa mudar esse nome, porque eu já tenho registro. Como que eu vou fazer, meu Deus do céu? E aí ele conta, né, num vídeo que ele pegou todos os professores ali de inglês e falou, olha, a gente vai ter que usar um nome, vai ter que mudar o nome, isso é fato, mas vai ter que ser com W, porque todos os livros que tem aqui impressos são com W, então a gente vai ter que arrumar um nome com W para poder não ter custo, porque ele estava falido naquela época, estava bem ruim de grana. E aí passou por uma bateria, né, tal do branding, brainstorm, e aí acabou que o WhatsApp pegou, né? E aí deu certo, depois ele registrou, mas aí hoje essa história vale assim de muita referência para quem ainda está investindo, como você mesmo disse, né? Muitos investimentos, mas ainda nem pensou no registro. E acaba que você está correndo um risco, né, de ser notificado, receber um processo judicial. Então, né, vale aí o exemplo. Fica o alerta, né? Fica o alerta. E eu achei interessante que você falou, Jean, que você falou, poxa, eu tô aqui focado no meu negócio, até conhecer vocês e isso se tornar uma preocupação, né? E porque, de fato, a gente está envolvido com a nossa realidade, né? A gente está envolvido ali com você, na ocasião, com as suas fotos, com o seu estúdio, né? O artista ali com quadro, o empresário com matéria-prima, vender. Então, existem assuntos que a gente precisa passar para quem, de fato, entende. Então, ter alguém que traga essa consciência, você já registrou a sua marca, você, enfim, está com o seu CNPJ regularizado, cada um no seu quadrado, né? E por isso que a Registro bate muito nessa tecla da conscientização. Né? Então, hoje a gente busca muito assim, a questão de levar esse conhecimento para pessoas que, às vezes, são como é que eu posso dizer? O time de frente quando alguém vai abrir um negócio. Então, poxa, contador precisa levar essa consciência para o empresário. Né? Você que tem uma galeria, você está expondo o seu nome, você tem uma participação nas responsabilidades daquilo que vai acontecer. E se alguém reproduzir, poxa, será que eu também não... É uma coisa que a gente tem visto acontecer, por exemplo, com plataformas como o Mercado Livre. Vou fazer aqui uma relação só para vocês entenderem. Hoje, plataformas como Mercado Livre, Shopee, exigem o registro de marca. Por quê? Se, vamos supor, o Jean vai vender um produto lá na loja dele, dentro do Mercado Livre. E esse produto ele é a marca que é da Estela. Então, o Mercado Livre se responsabiliza de uma forma indireta, e a Estela pode falar depois os termos jurídicos, porque eu sou do comercial. O Mercado Livre ele passa a ter uma responsabilidade nessa transição e numa ação judicial ele pode ser mencionado, inclusive. Então, é um risco que, por exemplo, você que tem uma galeria está correndo. Poxa, mas calma aí, esse artista teve essa preocupação de se proteger, de registrar, porque o Jean, como um terceiro nesse processo todo, pode sofrer algum tipo de prejuízo por conta de viabilizar aí uma quebra de proteção, né? Uma quebra de direito autoral. Então, é necessário que as pessoas que estão na linha de frente, como você, como um contador, um advogado que às vezes está dando um suporte fiscal, leve essa consciência. A pessoa que às vezes... Eu costumo brincar que o registro de marca passa aquele processo da festa, né? Que nem um casamento. Eu vou experimentar o bem casado, o bolo, aquela coisa, eu vou fazer a decoração da minha loja, eu vou fazer o material publicitário, essa é a parte legal. Mas é importante que a pessoa que está participando desse processo do branding, né? Então, da decoração, da fachada, leve essa consciência para o cliente dele. Você já fez o registro? Até mesmo para o trabalho do artista não ser perdido, porque Exatamente. A gente já aconteceu, a gente também trabalha com alguns designers, né? Porque para registrar uma marca precisa ter logotipo, precisa ter a parte gráfica. E, assim, alguns designers acabam que faz todo o trabalho, projeto, manual de identidade, coisa mais linda do mundo, e, no final das contas, olha, Estela, esse cliente ele quer registrar. Tá, mas essa marca não está disponível. Por quê? Existem alguns requisitos, né, para poder registrar. Então, a primeira delas é
a sua marca está colidindo com alguma outra que já tem registro? Se já tem registro lá, a gente nem entra com essa solicitação, né, para registrar essa marca. Imagina para um designer que acabou de fazer todo o trabalho, desenvolveu toda a parte criativa e aí recebe uma notícia dessa, e o próprio cliente também, que acabou investindo financeiramente, de tempo, porque, querendo ou não, só a gente sabe, né? Passamos por 2 rebrands e a gente sabe como mesmo. É uma terapia jurídica, a gente costuma dizer, porque é cansativo, é trabalhoso, a gente vai se moldando ao longo do tempo e a gente entende, olha, agora eu preciso reformar, vamos fazer uma reforma aqui na nossa empresa, vamos dizer assim, né? E muda sempre a parte de layout, mas isso tem que estar muito bem amparado numa marca que é sua, né? E que está devidamente registrada. Cara, a galera não tem ideia disso. Muita gente não tem. De, tipo, a importância sobre o registro mesmo, assim, né? Por isso que espaços como esse que você está abrindo são muito importantes, Janzito. Para levar realmente consciência. Inclusive, a gente conversou com um pessoal aqui que expôs na sua galeria que falou assim, caramba, nunca parei para pensar nisso. Não tinha visto assim. Porque, de fato, as pessoas... ainda mais o artista, né? Vamos combinar que vocês vivem num mundo meio paralelo. Total. Vocês estão focados ali na obra de vocês. E, de fato, é um trabalho intelectual que, muitas das vezes, vocês vão para outro universo para ter uma inspiração para um quadro, para um livro, para uma foto. Enfim, vocês já têm as preocupações de vocês. Então, parar para pensar nessas burocracias é uma realidade muito distante do artista, né? Então, por isso que um espaço que nem esse é muito importante, porque você precisa levar essa consciência para que as pessoas parem para pensar, poxa, ok, eu estou desenvolvendo tudo isso, mas será que eu vou ser o beneficiado de quando isso começar a trazer um retorno financeiro? Ou será que se alguém pular ali, né, a minha frente, passar a minha dianteira, alguém não pode se beneficiar? Inclusive, tem até um caso bem legal que a gente estava conversando, que ela falou, poxa, legal contar daquele caso do cara que não assinou, né? Legal. Muito legal. O que aconteceu? Vamos lá para esse case, que eu acho que os cases são importantes para a gente ir aprendendo, né? A gente não erra, a gente erra com o problema, a gente acerta com o erro dos outros. Então, basicamente, o que aconteceu? Não sei exatamente o nome do grafiteiro, né? O artista que acabou entrando com o processo, mas, basicamente, esse artista ele processou uma revista porque ela tirou uma foto e atrás era uma arte de rua. Então, estava num muro, a modelo estava na frente, a pessoa foi lá, tirou uma foto, o fotógrafo tirou uma foto e acabou colocando nessa revista. Essa revista circulou, ou seja, ela foi explorada comercialmente. O artista viu, olha, essa é minha arte, está no fundo dessa foto. E ninguém me citou, ninguém me pagou, né? Não tem o royalties ali, não tem nada. E aí ele acabou entrando com esse processo. O processo ele acabou perdendo. Por quê? Quando você é artista, você precisa assinar, né? E aí, no processo, foi entendido que ali a empresa, a revista, não podia ter mencionado ele porque era um autor desconhecido. Ele simplesmente fez a arte num muro, né, numa via pública, e ele não assinou. Então, não tinha como saber. Então, basicamente, aí ele acabou alegando no processo que não tinha como ser desconhecido, porque todo mundo já sabia que ele, mas todo mundo quem? No caso, ela não sabia, né? Então, fica o alerta aqui, né? Se você faz grafite, né? Você precisa assinar sempre as suas obras. Por quê? Precisa fazer referência. Esse é um direito autoral seu. Você tem o direito moral, né, sobre aquela obra, né? E isso a gente vai acabar entrando um pouquinho também sobre esse assunto. E acabou que ele perdeu o processo por causa disso, tá? E assim, é importante dizer que a gente tem que aprender mesmo com esses casos, né? Porque quando você vai expor, por exemplo, numa galeria, a galeria vai trazer todas as informações, mas quem é você? Você passa por uma curadoria, né? Você é o artista tal, tem um nome tal, essa é a sua arte, né? Sua obra e tal. Então, assim, tem que passar por essas informações. Como que você vai processar alguém, sendo que você não reconheceu ali, não tem uma sua assinatura, né? É isso, é muito importante. Por Cara, isso que loucura. Esses espaços são importantes, né? Porque, de repente, tem artistas que é um detalhe, né? Que faz uma diferença. Exatamente. E, assim, voltando até um assunto que a gente já falou, esse artista é um produto. Assim como o Jean Cabral foi lá, teve cuidado de registrar o nome dele como marca, e, obviamente, que as suas assinaturas estão nas suas obras e fotos e tudo mais, mas é necessário esses detalhes, que é onde, né, é como eu costumo dizer, Deus mora no detalhe. Eu já tive foto minha roubada, assim, várias, diversas. E é difícil você conseguir provar real, principalmente pela web, né? Então, eu já tive campanha eleitoral que, tipo, saiu foto minha da ponte estaiada que eu fiz. Isso foi bem no começo e eu não tinha, tipo, uma assessoria jurídica, eu não tinha nada.
Então, eu só vi na TV, tipo, os highlights, né, de foto em movimento, com um projeto meu, e eu falei, pô, tipo, e aí? Como assim? Não tem mais como correr atrás, entendeu? Porque E viraliza de uma certa forma. Hoje em dia tudo viraliza. Você perde o domínio ali, né? Querendo ou não, o controle da situação. Exatamente. E às vezes, assim, não é óbvio que a gente quer ter o retorno financeiro, com certeza. Mas eu acho que no caso do direito autoral, tem também muita questão do direito moral, né? Poxa, ok. Tem que fazer uma referência, no mínimo. Vocês não vão me pagar nada, mas eu quero que essa obra seja atribuída à minha pessoa. Né? Afinal, é isso que, inclusive, vai trazer também o retorno financeiro lá na frente. O fato de você ter ali a sua obra, a obra ligada ao obreiro, né? ao autor da obra. Eu tô brincando, eu gosto de fazer essa brincadeira. E chega muita bomba lá no escritório? Olha, de direito autoral, não é muito o foco da registro, mas sempre acontece, né? Agora, de registro de marca, esse universo que acaba que ele é mais forte, né? É muito. E, assim, está crescendo demais. Mas, assim, tipo, chega porque a pessoa já chega desesperada. Eu investi tanto. Sim. Porque essa marca é minha, eu tive a ideia primeiro. Sim. Não sei como que é o processo. Já aconteceu de, assim, uma pessoa que entrou em contato falou assim, olha, eu já contratei, eu não estou entendendo, você está falando que o nome não está disponível, eu não posso registrar. Eu paguei 40 mil numa influencer. Para poder divulgar minha marca. Acho que era uma loja, agora não lembro. E fora o estoque, não sei o quê. Uma loja de... E assim, o nome que ela estava usando era idêntico, não tinha como. E a gente tem um critério na nossa empresa que é assim, a gente só deposita as marcas que tem pelo menos 90% de chance de ser aprovada. Menos que isso, a gente não deposita. Só se o cliente quiser, porque tem gente que gosta de viver perigosamente. Aí a gente respeita. E acontece algum caso do cara ganhar, assim? Desses... Tem marcas que, assim, que a gente... Às vezes, assim, passando pela nossa análise, às vezes vale a pena mesmo, porque a pessoa já tem 15 anos de empresa. Acontece, viu? O cara que está no mercado há anos e não tinha registrado a marca. Já está 15 anos, assim, e a Flávia sempre fala, né? A pessoa às vezes quer ouvir, não o nosso não, ele quer ouvir o não do NPI. Tipo assim, vamos seguir no processo, depois se der ruim mesmo... Se o NPI falar não, eu mudo, mas eu não vou mudar com o não de vocês. E aí, porque às vezes pode acontecer, do NPI, tudo bem, então, né... Talvez ali vamos viver com... às vezes as marcas são similares, mas às vezes tem um nome um pouco mais que é mais genérico, aí tenta manter. Às vezes o logo dá uma distinção entre uma e outra. Acontece, às vezes ele pode trocar o brand no meio do caminho também. Sim. E às vezes, quando são termos muito genéricos, né, a identidade visual colabora para que você tenha a teoria do distanciamento, né? Um espaçamento entre as marcas. Então, elas podem conviver, porque elas optaram por conviver com nomes muito genéricos. Vamos supor, tipo assim, Multishoes. Multishoes são nomes, né? Shoes é shoes, caramba. Tem uma distintividade nesse nome. Você vai ter que conviver com super shoes, super parecidos. Mas aí, nesses casos, a identidade visual colabora para que quem vai comprar fala, não, a Multishoes tem a logo amarela e a Super Shoes tem aquela logo vermelha. São bem diferentes, então eu sei a origem do produto onde eu estou comprando. Mas tem casos que não. Então, assim... Tem algumas questões técnicas que... são mais chatas, né? Mas a gente, às vezes, tem que trazer para você Mas o nosso objetivo é realmente, assim, não tornar a burocracia em chatice, né? Então, a gente tenta facilitar na comunicação. Quando você ligar, quiser saber, a gente vai mastigar isso, porque realmente é uma chatice, né? Assim, são muitas coisas técnicas, mas é claro, a gente sempre é muito transparente. Então, quando precisa ser falado, né? E a gente traz essas informações. Precisa fazer um ajuste, precisa colocar um logo, e aí a gente vai dando a direção. O objetivo é que o cliente, lá, no final das contas, tenha a marca aprovada. A marca ou aquilo que ele está registrando, né, aprovado. Porque hoje um processo no INPI tem levado em torno de 2 anos. Hoje você pede uma marca para o INPI, ele vai analisar e falar se ele aprovou ou não daqui 2 anos. Hoje, tá? Pode ser que isso mude. Então, imagina só, você em 2 anos, a sua empresa estourou ou quebrou. Imagina você... Ou então o dono morreu. Vou trazer o caso do Chorão, que você vai gostar. Imagina você em 2 anos investindo ali no seu negócio, esperando o INPI falar se ele vai aprovar ou não a marca. Mas você já acreditou que ele vai aprovar. Então, você abriu loja, abriu filial, fez fachada, fez embalagem, fez post, patrocinou. Dali 2 anos o INPI vira e fala, gente, não rolou essa marca, a gente não aprova. Nosso objetivo, eu até brinco, a gente faz um simulado. Né? Você não faz um simulado no Enem para saber quanto você tiraria na prova? A gente faz um simulado da sua marca para saber se ela vai ser aprovada pelo INPI ou não. Então, se ela for aprovada, ótimo. Então, gente, essa marca a gente entende que tem grande chance de ser aprovada. Vamos depositar e você já começa a trabalhar com ela. Quando é uma marca mais arriscada, a gente traz para o cliente também, e aí ele que
Se ele quiser comprar o risco, a gente embarca junto com ele. E é interessante frisar também que o registro não é só sobre negócio, não é um espaço só sobre espaço físico. Existe marca para produto, existe marca para serviço, existe marca para nome de artista, existe para nome civil. Então, a gente já registrou cada coisa. Mentira. Eu te contar. Não, só da minha parte. Não, ok, você é um fotógrafo, mas eu falo assim, produtos assim improváveis. Por exemplo, eu teve uma vez que eu atendi uma cliente que ela queria registrar o nome do espírito que ela recebia, porque o espírito tinha orientado ela a fazer isso. Como se fosse um nome artístico, se parar para pensar. Eu falei, para ele divulgar no mundo espiritual essa informação para todo mundo registrar. Você tá de sacanagem? Não, a gente registrou e foi aprovado pela INPI. E teve um outro caso também que tinha um canal. A gente pode falar essas coisas aqui já? Pode falar qualquer coisa. Não, teve um caso também que era uma pessoa que ela trabalhava com conteúdo adulto. Conteúdo adulto, entretenimento adulto. E ela queria registrar a marca dela da personagem que ela criou ali nesses canais. É isso que eu falo. Existe situações que realmente ela vai ficar famosa por aquele nome, então ela precisa ter ali a proteção. Até né? ela pode também. Então. Pode, porque daqui a pouco aparece uma outra pessoa fazendo o mesmo serviço que ela. Ela é diferente de uma cantora, por exemplo. É uma artista, só que trabalha ali com outro tipo de público. Inclusive falando do Chorão agora, né? O caso da banda, né? Charlie Brown. Ele faleceu, né? E quem que registrou a banda, né? O nome da banda foi o filho, né? E aí ocorreram algumas situações, porque depois que ele faleceu, os integrantes da banda queriam fazer ali uma turnê, né, em homenagem, não sei o quê, e aí foram barrados. Por quê? Quem registra primeiro é o dono. Quem era o dono? O filho. O filho deu uma barrada, tipo assim, vocês precisam da minha autorização. Então, por isso que é importante, quando a gente fala de ter o registro de marca, você tem o poder de impedir terceiros, de organizar a situação, tipo assim, olha... vocês não têm a detenção do registro, né? E aí acabaram acontecendo algumas situações também, né? Que a esposa do Chorão também tinha ali o direito. Acabou que, recentemente, ela entrou como co-titular. Agora é possível, né, ter mais de um titular no processo. E aí eles, acho que entraram no acordo e conseguiram, né, que ela também tem essa proteção. Ela tem uma parte da marca. Eu não sabia que a Grazon tinha também. Porque assim, o Thiago e o Marcão, eles estão fazendo. O Thiago Marcão Tour Charlie Brown Jr. Celebrando 30 anos. Conseguiram autorização, vamos dizer assim, né? Mas quem autorizou? O dono da marca. Porque senão eles não poderiam nem colocar Charlie Brown Jr. Se ele barrasse, não ia conseguir. Porque é um nome registrado. E ele como herdeiro, né? Entendi, mas todo esse período de banda, turnê, sucesso, os caras nunca registraram a banda, mano? Não, nunca. Saíram tocando. Exato. Saiu tocando. E foi assim, entendeu? Tipo, tá tudo certo. Tudo certo. Então, e assim, olha o risco, né? Nat Roots passou por isso, né? O Nat Roots, sim, que era nativos. Na época. Uma banda que eu até, de curiosa, fui pesquisar, o Rapa. O Rapa fez certinho. Vi lá o processo deles e tal. E, assim, um nome artístico. O Rapa é um nome artístico coletivo. Por quê? Não é só o Falcão que é o dono. Não. Vem toda a turma lá, né? Agora, é do Yuka, Marcelinho. Mas todos eles têm um direito sobre a marca registrada. E tem várias classes. E aí, assim, foi certinho. O Rapa é uma empresa, na verdade. Tomaram todo esse cuidado. O Falcão passou, né, no teste de vocalista e tal e entrou pra banda. Mas a banda não é do Falcão. Tem um empresário por trás. Aí você vê que existem esses cuidados mais jurídicos, né? Esse pensamento mais empresarial. É um empreendedor, né? Não um artista. O artista então, não é empreendedor. O artista, ele quer pintar, ele quer cantar, ele São quer... poucos. Tem que saber delegar, assim, ó. Se não é pra mim, eu sou artista, tô lá preocupado com a minha obra, preciso estar inspirado e tal. Não é pra mim. Não vou ficar mexendo nessa coisa... Né? Delega. É assim, é igual a empresa, vamos delegando. O que me traz dinheiro? No que eu sou bom? Vou focar nisso. O que pode me trazer prejuízo, eu vou passar para quem vai trabalhar na prevenção desse BO aqui, porque aí eu fico focada aqui na minha coisa, naquilo que de fato me traz dinheiro, me traz prazer, sem me preocupar com esses detalhes burocráticos. Sei lá, acho que eu já entrei aí, pelo menos com ideias... umas 7, 8, 10 vezes com vocês, assim. Registra isso, registra isso, registra isso. Porque talvez naquele time eu ia fazer mesmo, entendeu? E aí depois esfriou. Exato. Então, nem tudo que eu pensei, talvez naquele momento era o certo de eu fazer. Ideias legais, ideias idiotas, mas ao mesmo tempo, tipo, uma vai rolar. Com certeza. Uma coisa que eu aprendi, né, com todo esse tempo que a gente tem, é assim, as ideias boas, elas estão no meio das ideias ruins. Então, você tem que pôr para fora, né?
E muitas vezes a ideia boa ela vai nascer de muitas tentativas de ideias ruins que foram evoluindo. Se você tem a possibilidade, por exemplo, o próprio Jean, várias ideias. E ele ia registrando. Muitas delas morreram no caminho e está tudo bem. Porque eu acredito muito que esse processo, aonde você está hoje, foi a trilha que você fez também passando por essas ideias ruins. Na verdade, não eram ideias ruins, só eram parte de um processo, na verdade. Só que se uma delas tivesse vingado, né? Você já teve marca de roupa, você já teve um monte de coisa que você começou a registrar. E na hora que o INPI aprovou, você falou, meninas, esse projeto morreu. Show, perfeito. Morreu, enterra e segue para quem está vivo. E legal que, tipo, as ideias que eu dei foram aprovadas, né? Sempre. Tipo, os nomes funcionavam. Não, você é ótimo. Eu acho que você... Eu sou mais assertivo. Não, tem essa parte da criatividade que é muito boa e isso facilita muito também a nossa vida, viu? Porque a gente pega cada nome. Então, assim, ajuda a gente, sabe? Com certeza. E aí é uma chance de aprovação também bem maior. Mas é isso, acho que se você tem... Óbvio que não é todo mundo que tem a condição, ou uma parceria, às vezes, né, que nem a gente tem de poder fazer a coisa acontecer no sentido... Gente, tive uma ideia, vamos registrar, já vamos se precaver. A gente tem alguns clientes que são assim. E são clientes, assim, que tem projetos que morrem no caminho e outros que, cara, voaram. E tá tudo certo. Mas se você não tem essa possibilidade, se você, de repente, vai ter que escolher, poxa, esse daqui eu vou investir nele. Tem esse cuidado, né? E assim, gente, a proteção, inclusive, depois eu quero até separar aqui para ela falar um pouco mais, né? Essa parte chata eu sempre deixo mais para estar. Mas o que é o direito autoral, o direito industrial, porque existem ferramentas até que você consegue pagar muito pouco para se proteger. O registro de marca, quando você vai fazer com uma empresa especializada, ele tem um custo um pouco maior, mas ele é super acessível, super. O custo de você perder, né, anos de trabalho, sem sombra de dúvidas, é infinitamente maior do que o custo de você se precaver, no sentido de que, cara, eu vou viabilizar essa situação aqui para que eu possa ter a proteção, porque a hora que essa árvore começar a me dar fruto, sou eu quem vou colher. Não vai ser uma outra pessoa. Assim, eu fico pensando não só isso, mas também, assim, se alguém tá usando indevidamente. Entendeu? Sim. E aí, como que você faz? Você não tem um documento falando que aquilo é teu. Não pode fazer nada. Ficar de mãos amarradas, óbvio, sabe? Que existem, né? Como toda lei, tem uma exceção. Mas o cara foi lá, registrou primeiro, mas eu uso antes. Ok, você pode, até existem algumas brechas na lei, né? Toda lei tem uma exceção, mas... Cara, não é muito mais fácil você trabalhar no padrão do que você querer ser a exceção? Então, né, vamos buscar ali, já que você tem um amparo legal para você poder ser o dono da sua marca e daquilo que, né, do seu produto, do seu serviço, da sua obra de arte. Vamos pela via mais comum, né? Não pela via mais complicada, mais complexa. Porque o cara, normalmente, ele vai fazendo, né? Então, se você for pensar, o custo que você vai investir para você proteger a sua marca, para você aplicar no NPI, no processo no escritório de vocês, ele termina sendo muito mais barato já do que você montar um site. Nossa, muito. Então, é um exemplo bem básico, assim, né? Então, se ele termina também fazendo tráfego pago na internet, se ele gasta uma quantidade por semana de tráfego pago, 2 semanas de tráfego pago, ele paga o registro de marca. Tranquilamente. Então, assim, não é coisa absurda, né? Que, nossa, eu vou precisar vender gastar vender um carro para fazer um livro. Não. Estamos falando do registro de marca, do livro não. Mas, então ele não vai precisar gastar uma fortuna para poder se proteger, né? Então, talvez porque também muitas pessoas não têm essa informação. Exato. De tipo que eles acham que tipo é um absurdo. Porque antigamente, Jean, era uma coisa assim bem cara, vou ser bem sincera, porque ninguém falava muito sobre o assunto registro de marca. Quando nós começamos, que você nos ajudou, inclusive, né? Você foi o maior incentivador da registro. Você foi o maior incentivador, né? Pelo menos de nos jogar assim, né, nas redes sociais para falar, assim, de uma forma mais... Vou abrir um parênteses aqui rapidinho. A gente percebeu que estava precisando as pessoas... Nosso objetivo sempre foi conscientizar as pessoas, porque ninguém registra se não tiver consciência, beleza. E o YouTube era mato, como dizem, né, por aí. Eu falei hoje sobre isso. E assim, os advogados falavam difícil. E uma chatice que, olha, eu fiz direito. E assim, gente do céu, nem eu entendi o que aquele pessoal estava falando. E eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer de uma forma descontraída e tal. Jean, como sempre, né? Não, bora lá, não sei o que e tal. E assim, essa questão de conscientização é importante porque as pessoas acabam que vê a informação, né? E depois procuram, vão registrar. E antigamente, esses advogados, eles cobravam assim o olho da cara.
né? Entendi. Entendeu? Por isso que as pessoas têm esse como fala? Medo E um preconceito. Um preconceito, né? Nossa, é um absurdo de caro. E não é, gente. Se você vier conversar com a gente, vai ver que não é assim, né? É bem acessível. Eu acho que também, assim, além de não era um serviço tão acessível, né? Porque a internet, ela tornou muita coisa muito acessível, né? Então, inclusive, por quê? Concorrência, facilidade de entrada, enfim. Mas eu acho cartão de crédito que parcela em 10 vezes sem juros, enfim, muitas facilidades. Mas, assim, eu acho que também não existia também uma certa necessidade. Por quê? Vamos combinar, gente? Eu não vou falar a minha idade. Mas se a gente pega assim, quando a gente era criança, eu não tinha como eu contratar o serviço de um fotógrafo que estava em São Paulo se eu era, sei lá, do Amazonas. Ou não tinha como eu comprar um biquíni, né, de uma pessoa que está em Fortaleza se eu morava no Paraná. Hoje, você entra ali no site da pessoa, você contrata um serviço de coach, de psicóloga. Às vezes a psicóloga está morando no Canadá e você está no Brasil fazendo as suas... Então, a internet quebrou essa barreira da geográfica, né, da territorialidade. E a pandemia forçou também o povo a ir para a internet. As marcas os produtos, os serviços passaram a ter muitas possibilidades e visibilidade. Com isso, a necessidade da proteção. Então, hoje, uma empresa pequena, ela tem a relevância dela, às vezes, no segmento dela, na internet, no Google, no Instagram. Você não precisa... Poxa, eu conheço, sei lá, pessoas que vão supor da área da psicologia. Ela tem 10 mil seguidores, mas, poxa, ela gera muito dinheiro dela muito dinheiro com o Instagram dela pequenininho, mas que atinge o público que ela quer, que traz... Então, ela precisa proteger a marca dela, né? Ela está construindo um negócio, às vezes, quem olha de fora pensa que é um negócio pequeno, mas a concorrência que começou a acontecer ali entre nichos, ela passou a ser muito forte. Então, às vezes, dentro de um nicho muito específico, uma pessoa pequena precisa sim proteger, porque ela depois vai fazer um infoproduto com aquele negócio dela, enfim, ela vai vender para fora do país. E, além disso, também existe uma proteção que ela acontece de forma horizontal e vertical. Por quê? As empresas pequenas, elas precisam se proteger da concorrência entre elas mesmas. Entre empresa pequena brigando com empresa pequena, mas que tem um monopólio de mercado, né? Você entra, por exemplo... né? Não vou nem falar Estela, porque Estela é controlada. Eu, como consumidora de de roupas, né? De fast fashion. Então, você vê várias lojas ali que, às vezes, cara, umas lojas que você nunca ouviu falar, você entra no Instagram da pessoa, tem mais de 1 milhão de seguidores. E são várias lojinhas vendendo e concorrendo. Mas também, essa é a proteção que eu falo que você precisa ter horizontal. E também você se proteger contra grandes, porque hoje as empresas grandes, uma Nestlé, uma Zara, ela entra... A gente viu o caso da Ferrari. Poxa, se você tem a sua marca registrada, óbvio que nesse caso especificamente, de fato, o cara não podia usar. Mas se você está usando alguma coisa direito, registrado, se a Ferrari vier para cima de você, cara, eu tenho a minha marca registrada, eu estou fazendo tudo direito, eu estou fazendo tudo legal. E já aconteceu de uma cliente que tinha marca registrada, um cliente, no caso, tinha marca registrada e aí ele foi notificado. Aí ele falou, Estela, eu não estou entendendo. Eu recebi uma notificação e eu tenho um registro. Aí eu falei, então você vai responder. No caso, era mais fácil, né? Responde aí no e-mail, olha, estou aqui meu certificado. E acabou, resolvido. Não precisou envolver advogado, não precisou nada. A gente só orientou ele, pega o seu certificado que você já tem, responde o e-mail. Aí depois ninguém mais entrou em contato com ele. Então, tá também, o registro de marca se tornou, ou qualquer proteção, a gente fala muito de registro de marca porque é muito no nosso dia a dia, mas aqui a gente está falando também com um público mais voltado para o artista e tudo mais. Mas essa proteção ela se tornou necessária por conta dessa visibilidade que as marcas passaram a ter e brigas de igual para igual, né? Um pequeno com pequeno e do pequeno com grande também. A gente vê empresas grandes que contratam baitas escritórios de advocacia para proteger suas marcas e eles saem notificando todo mundo. Acontece. Às vezes eles cobram muito e precisam justificar, né, essas cobranças. Então, sai notificando todo mundo. E nem sempre cabe ali oposições que eles sofrem no INPI e tudo mais. Então, funciona. De fato, é necessário que você, como pequeno, você como grande, você tenha, assim, aí a proteção daquilo que de fato é seu. E pode acontecer também de um artista começar meio que fazer um segmento parecido com o do outro? Tipo, uma obra meio que... Porque, assim, a obra a gente tem inspirações, certo? Então... Eu acredito que hoje, né, não tem como você criar do zero muita coisa, mas você pega referências. E aí, se ficar muito próximo, o artista, será que tem como se proteger também? De tipo, olha, o cara ali em Santos está fazendo algo parecido com o meu. Nesses casos, a gente precisa ir mais para uma esfera judicial,
Já foge de competências como, por exemplo, do INPI ou de Escola de Belas Artes, porque são muitos detalhes que vão precisar ser estudados. Existe a questão da inspiração. Pode envolver até perito também no processo, Sim. só para poder analisar tudo isso. Porque, de fato, existe o caso da inspiração e existe o caso da réplica, né? E, na verdade, como eu disse lá atrás, às vezes existem pessoas querendo surfar na onda dos outros. Nesse caso, quando a gente fala, por exemplo, de produtos, a gente está falando de trade dress, né? Que são produtos que são desenvolvidos, embalagens para, de fato, confundir o público. Né? Então, você comprou ali um Veja, porque você viu que era, né, uma embalagem... Eu estou falando de produto de limpeza, as donas de casa vão se conectar comigo agora. Então, assim, você foi no mercado na gôndola, você viu, vamos uma coisa que todo mundo compra, uma Coca-Cola. Você viu ali um refrigerante que é escuro, com uma embalagem vermelha, às vezes no automático você pegou achando que era uma Coca-Cola. Chegou em casa, na sua casa não era. Né? E isso é o que a gente... Já teve isso. Muitos. Você vê biscoito... Guaraná... Eu lembro que maisena, Dolinho lá, sei lá. Enfim. E aí você tem, de fato, ali, você observa que foi feita uma situação para que o público se confundisse. Nesse caso, é crime. E é o mesmo se caracteriza no caso do direito autoral. É uma inspiração ou é uma tentativa de causar confusão? Ou estou usando a técnica que o cara usa? Então, aí, como a Estela disse, são situações que muitas vezes elas partem para a esfera judicial e a gente tem casos nessa esfera. E aí quem vai decidir é um juiz, é um técnico e um perito para poder dizer se, de fato, o que está acontecendo ali naquela situação. Mas foi bom ter tocado no assunto sobre a obra propriamente dita, porque aí a gente entra no direito autoral. A gente falou muito de registro de marca, vamos separar um pouco aqui, né? Porque o registro de marca está dentro da propriedade industrial, assim como patente. Isso. Aí o direito autoral, a gente até conta uma história para a pessoa entender como funciona. O direito autoral nasce com a obra. Você não precisa de um registro propriamente dito, mas como que você vai provar que aquilo é seu? E aí começaram a surgir algumas questões. Lá, muito antigamente, como não tinha internet, né, não tinha, talvez, órgãos, né, que regulamentasse isso, as pessoas mandavam cartas para si mesmas. Então, por exemplo, eu publiquei um livro. Né? Não, publiquei não. Eu criei um livro, né, escrevi um livro, e aí eles pegavam, mandavam uma carta, colocavam no correio, e essa carta chegava para eles. Eles não abriam. Por quê? Se alguém questionasse, mas você é o autor mesmo? Sim, eu tenho a prova aqui, olha. Tá vendo? Esse livro é meu, eu recebi, mandei por carta. Mas, assim, muito burocrático, muito confuso, difícil, né? E aí começaram a ter as instituições. Hoje tem a Belas Artes, nós temos a Biblioteca Nacional e tem muitas outras também, que são instituições que elas analisam esses documentos que chegam lá e eles emitem uma certidão meramente declaratória. Por que declaratório? Porque ele só declara que você é o autor daquela obra, né? Diferente do registro de marca, né? Porque eles passam por todo um critério, uma análise de viabilidade e tal. E já não. Você fala, olha, eu sou autor dessa obra e eles te dão uma certidão para você. Por exemplo, se alguém falar assim, você está plagiando a obra de um terceiro. Não. Eu tenho aqui um documento, eu tenho uma certidão. E aqui eu vou dar, eu acho que uma dica, que eu acho que é uma dica muito importante para os artistas. Existe agora uma ferramenta, vamos dizer assim, um site que você pode ir lá e registrar o seu direito autoral por meio do site, que é um site chamado Avictors. Custa menos que R$30. Ai, que legal. Cara, não tem como... patrocina a gente. A porque tem vários. A gente vai citar Victor porque é a que a gente usa. Não, exatamente. Esse é o que vocês mais usam, assim. E é bem confiável. Então, assim, você pode fazer sozinho, entrar lá no site, sobe, né, o seu arquivo e você vai ter uma proteção. Se alguém te questionar ou se você precisar questionar um terceiro, você tem uma certidão declarando que aquela obra foi sua. Então, um livro, uma fotografia, enfim, um quadro, tudo que for relacionado a direito autoral, você pode se proteger e ter essa certidão. E custa menos que R$30. Então, fica a dica. Fica a dica. E que vale muito a pena, Não realmente. falamos isso em qualquer lugar. É tipo um certificado de autenticidade, só que digital. É uma empresa particular, não é um órgão público, mas que, como a Estela disse, o direito autoral, ele nasce com a obra. Você pintou um quadro, acabou ali e pronto, você já tem direito. Só que você precisa comprovar que foi você tem que que provar que é seu, que foi você que fez. Como isso é feito? Existem muitas formas. Biblioteca Nacional, Escola de Belas Artes. Mas agora... Uma dancinha no TikTok. Também. Filmes também são protegidos por direitos autorais. Mas você pode ir lá, subir seu arquivo na Victor, ele vai te gerar um certificado e você já, sei lá, numa ação judicial, num problema, você tem um documento que comprova ali a autoria daquela obra. Direito moral, né, do artista, e a pessoa que compra tem o direito patrimonial, porque ela pagou, mas o direito moral, ele é intransferível. Então, não transfere para quem comprou. Então, por exemplo, eu comprei essa obra, agora ela é minha, o objeto é meu. Mas a parte moral, o direito moral é do autor. Tanto que no direito autoral, você nem
também pode mudar a obra. Existem, por exemplo, projetos arquitetônicos protegidos por direito autoral, que você pode construir uma parede do meio do nada. Você vai precisar da autorização do arquiteto, do autor da obra, para que você possa modificar aquela obra. Nossa, até na arquitetura tem existe, também. Sim. Que legal. É muito legal. Eu quero trazer um caso aqui falando sobre direito autoral. Romero Brito. Aconteceu uma situação... O seguinte, ele identificou que lá nos Estados Unidos tinha uma rede, né, de restaurantes, e o dono do restaurante comprou alguns quadros que, teoricamente, era do Romero Brito. E Romero Brito foi lá ver e falou, não é meu. E aí, o que aconteceu? O restaurante, né, o dono do restaurante falou assim, mas eu comprei de um terceiro. Aí ficou esse mal entendido. E aí, o que acontece? Ele comprou um quadro, que, na verdade, foi uma cópia, né, um plágio do quadro dele. Mentira. Sim. E aí, o que acontece? Eu acho que eu quero trazer essa informação aqui, porque eu acho que vai esclarecer também a responsabilidade de quem está comprando a obra. E de quem está vendendo. E de quem está vendendo e de quem está comprando. Então, por exemplo, se esse dono do restaurante tivesse comprado dentro de uma galeria, né, ele teria toda a certificação. Então, assim, eu acho que é válido a gente também ter a responsabilidade, quando você vai comprar a obra de um autor, de um artista, né, que seja dentro de um lugar, como uma galeria de arte, que te dá uma licença, que te dá uma autenticação. E onde o autor vai ser beneficiado naquele também. processo, a pessoa que, de fato, o autor da obra vai ganhar também. Porque, poxa, o autor vive daquilo. Né? É justo que ele tenha um retorno financeiro. Exatamente. Né? Se você está comprando em qualquer lugar onde o autor não vai ser beneficiado, financeiramente, aí falando, patrimonialmente, como a Estela disse, o cara nunca vai... Como é que você vai incentivar a cultura e a obra e o trabalho do autor se o dinheiro, de fato, não chega até ele? Para que isso aconteça, você tem que comprar em lugares onde você sabe que o autor vai ser beneficiado, como é o caso de uma galeria aqui, como a sua, né? Poxa, inclusive, você cruza com os autores nos corredores, porque eles estão aqui. Você comprou, você tira uma foto com o autor. Tem um certificado ali. É uma história, né? Por trás da arte. Você pode vir aqui, comprar a arte e ainda falar assim, mas de onde surgiu essa ideia? E ele vai te explicar. Então, tudo isso, sabe? Essa responsabilidade de realmente você poder comprar num lugar que te dá essa autenticidade, né? Te dá essa garantia que é direto do autor, né? E que é 100% original. 100% original, não é uma cópia. Não vai ter uma surpresa na hora de você vender, ou na hora de você receber uma fiscalização. O detalhe também, né? Que é um crime você comprar, né, coisas pirateadas, plágio, né, cópias. Então, já fica a dica. Isso é muito legal, assim, passar isso pra galera também, porque até para quem consome obra, né? E não só para o artista, para todo mundo se proteger, na verdade, né? Sim. Porque, querendo ou não, a gente tem obras aqui, tipo, com preço bem acessíveis e também tem as obras com valor, né, um ticket bem alto. Então, para quem investe até no ticket baixo e no ticket alto, ele saber também se proteger, que tipo, olha, essa obra ela é legítima, o artista vem aqui, enfim, tem o certificado. E até na hora que você vai revender, né, Jean? Porque a obra lá inclusive, hoje, uma forma de você diversificar os seus investimentos, que está crescendo muito no Brasil, é o investimento em obras de arte. Então, as pessoas investem parte do patrimônio comprando obras, guardando, enfim. Porque em algum momento aquilo vai valorizar ou não. Ou mesmo foi só por uma segurança de, né, não quero comprar ação, não quero comprar ouro, vou comprar obra de arte. Mas é um mercado que só cresce. Está crescendo demais no Brasil. Eu li algumas coisas sobre isso. Então, assim, e se na hora que você comprou, achando que estava preservando seu patrimônio, na hora de você vender, você fala, poxa, eu paguei, sei lá, 100 mil, estou vendendo por 10 porque não era original, eu só descubro isso na hora de vender. Não, então tá sendo um criminoso, né? Porque você está sendo, às vezes, sem saber, e na hora que você vender, você descobre que você teve um prejuízo e você vai reclamar com quem? Porque você comprou. Né? Você não comprou numa galeria, num lugar oficial, um lugar onde você tirou foto com o artista, você recebeu um certificado. Então tem que colocar tudo isso na balança. E isso não quer dizer que todas as galerias também vendem original. Então, tem isso. Né? Esse é um universo que a gente não conhece. Tem outro universo tem, também. Tem. Eu não sei. É triste, hein? Não vou citar nomes, mas existe curadores, existe falsificação. Existe. Nossa, aí é um mercado. Falsificação legalizada dentro de galeria. Mas existe, tipo, várias pegadas extremamente assim, tipo, cara, o mercado é sujo também, né? E ao mesmo tempo, tipo, graças a Deus aqui a gente tem obras originais, a gente tem contato com os artistas. Eu vou na casa dos artistas, isso é muito louco. Os artistas vêm aqui. A maioria aqui. dos artistas eu vou na casa deles.
Então. Eu faço questão de levar em casa. Quantas live paint eu faço aqui do cara pintar comigo. É verdade. Sabe, é um registro também. Com certeza. Isso é importante. É o registro quando a obra nasce realmente, né? Assim, né? Não, e eu coloco o cara na fogueira também, porque muitas vezes ele vem aqui pra gente trocar essa ideia. Por isso acho que a ideia do podcast foi muito legal também. Que nem hoje, por exemplo. Hoje eu gravei com a Débora da Queen's Books. Ela que é... Né, os pais dela criaram a distribuidora e hoje ela tá lá dentro também cuidando, né? Acho que já tem uns 7 a 10 anos que ela tá lá dentro. Então ela cuida do comercial e tal. E curadoria, enfim. E aí ela virou e falou, tipo... em relação do contato do artista versus a distribuição. Então, tipo, é importante também ela saber esse caminho, sabe? De, tipo, quem é o artista, a história processo, dele. né? Sim, com certeza. Até pelo livro também. Com certeza. Entendeu? Não tenho dúvidas. Porque o artista, ele é parte daquilo que valoriza a obra, né? Então, assim, por isso que eu acho muito legal, que nem essa sua proposta, de você... Cara, você está cobrando uma obra... E você está tirando uma foto com a pessoa. O que a Estela falou, a pessoa está te contando a história, como que surgiu, como que nasceu, de que dor ou de que alegria. Então, é isso que torna, que também agrega valor, né, ao negócio. E com certeza, essa questão, inclusive, foi uma coisa que você viveu com o The Coast, né? Foi. Essa questão da distribuição, de você chegar em lugares onde você passou a ser conhecido por conta da sua obra, né? E eu perdi a mão. Hoje eu fiquei sabendo disso. Então. Ela virou, tipo... acho que principalmente no final do ano, quando eu ganhei o prêmio lá em Miami, os livros começaram a sair mais. Não, e aquela história, quando... Eu não sei nem se eu já estava daqui com a coisa, você corta, Gia. Daquele banco que começou a dar o seu livro de... Ah, não, eles compraram. Mas foi uma coisa que você, pelo que eu me recordo, você só ficou sabendo quando aconteceu. Eu não sei de onde isso saiu. Então, eles compraram de algum lugar. Você não tem alguém controlando isso? Você não tem alguém administrando? Às vezes porque vai a tomando oportunidade uma forma. não chega e você também... Não, mas assim, ali já foi um caso que, tipo, eu não sei como... Bom, acho que tá buzinando lá fora, mas a gente tá numa galeria. Estamos em São Paulo. Estamos em São Paulo. Mas é um processo que, assim, o livro ele termina virando um B2C, né? Então, a gente sabe a quantidade que sai daqui, mas a gente não sabe depois... Aonde que ele vai chegar. Ele chega na distribuidora, aí da distribuidora ele vai para as livrarias e aí a gente perde a mão. Não tem como. E aí não tem como saber. Mas tem, isso que é a graça da coisa, né? radar. Porque de repente você é surpreendido com uma publicação de uma pessoa que você não espera, Então, de uma empresa que você não espera. Mas foi o que aconteceu. Que comprou seu livro para dar de presente, de brinde para cliente. Olha que sensacional. Não tenho nem ideia, assim. Tipo, do nada eu recebo mensagem de alguém que está lá em Trancoso. Nossa, eu vi seu livro na livraria tal. Aí, não sei o quê, Campo Jordão esses dias. Então você está aqui em Campo Jordão. Aí, daqui a pouco, você está no aeroporto particular de jatinhos aqui do Catarina. E aí, tipo, isso vai indo. Você está na Tailândia. Você está no Japão. Você está não sei o quê. Eu falei, gente, eu estou em vários lugares, eu nem sabia. Tem lugares que eu sei. Sim. Mas é legal, mas graças a Deus, tipo, tá protegido. Isso que eu ia falar, olha a tranquilidade do Jean. E eu tô de boa. Tá vendo? Olha a tranquilidade, é isso. Não, juro por Deus, assim, porque já rolou uns assuntos aqui na galeria de tipo, de artistas chegar aqui e falar, me deram a ideia de eu fazer um decoche de tal praia. Aí eu só olhei pra pessoa e falei assim, o decoche é meu. Infelizmente, você vai ter que criar outro nome. Não é brincadeira. Não, eu tô ligado que é brincadeira, mas... não Ligado pode. Que é brincadeira. Não pode. Não pode. Não pode. Não vai fazer. Não, e às vezes as pessoas até falam isso porque realmente não tem essa noção, né? Não tem a consciência. Então... Hoje, por exemplo, plantaram a sementinha de eu vim com um decoche 2, mas ele nichado. Então, tipo, um decoche só de Caraíva, um só do Rio de Janeiro, um só, tipo, sei lá, outras regiões, só Maranhão. Não, e assim dá, né? Aí eu falei, meu Deus, vai começar tudo de novo? Vai. Ih, Janzi, tem o mundo inteiro para você. Não, eu tô cansado. Não, mas eu acho que, tipo, a sementinha foi plantada ali, foi legal. Hoje foi um papo muito divertido, assim, em relação à criação, o que criar. E aí, tipo... Eu já sei uns caminhos, algumas coisas que, né, a gente conversou. Olha, já tá dando spoiler aqui, gente. Vamos ter a parte 2. Logo mais vamos ter alguns registros. Porque eu não sei qual que eu vou fazer primeiro. Então, na dúvida, vamos fazer todos. Registramos todos. Mas eu sei algumas coisas que o mercado... Inclusive, vai sair no podcast também, que o mercado tá precisando.
Então isso é muito legal, porque dentro da distribuidora eu consegui, né, trazer a pessoa responsável que sabe o que sai no mercado e o que o mercado está pedindo. Muito legal. E ao mesmo tempo é uma oportunidade para quem está assistindo falar, pô, hoje abriu um gap aí mó grande, tipo, de oportunidade para eu criar algo. Com certeza. Ou como livro, ou como obra de arte, ou enfim, né? Então, por isso é legal esse bate-papo, cara. Muito. Muita coisa surge, né? Não é um podcast que eu sempre comento e falo, um podcast que a gente está visionando, tipo, 1 milhão de seguidores, ou não sei o quê, tá. Não, é sobre troca de ideia, velho. Quem tiver a fim de querer conhecer um pouco mais sobre a galeria... E agrega, né? E querer saber sobre mais alguns processos. Quando o artista ele vem aqui, eu fico 1h30 para conhecer o cara. Eu não deixo ele colocar uma tela se eu não conhecer normalmente. Sim. Eu faço muito esse processo assim ainda. Lógico que eu não consigo fazer com todos, mas a grande parte eu faço, porque eu quero que ele pinte aqui também. Eu quero ver ele pintando e tal. E aí eu sempre fiquei pensando assim, eu falei, cara, isso aqui dá um puta podcast. Tipo, esse papo, né? Que outras pessoas pudessem acessar essa conversa. Não, e super orgânico, né? Da gente falar a linguagem de rua mesmo, falar a linguagem que a gente tá afim de falar, óbvio, sem querer falar mal de ninguém, ou sem querer desmerecer ninguém. Eu acho que a ideia não é essa, né? A ideia de um bate-papo. Você principalmente sabe que eu sempre tive muita vergonha de aparecer numa câmera. Mas, cara, mas assim... Sempre foi bastidor, né, Gê? Não queria. Eu não queria. E o The Coach me fez fazer isso, né? Ainda meio... Relutante, aparecendo um pouquinho, mas não aparecendo tanto. Você também percebeu isso. E aí eu falei, tem uma hora que eu vou ter que falar. E assim, o mais legal de vencer tudo isso é que você sabe que tem um objetivo, né? E ajudar outras pessoas. Trazer essas informações. Não é só para mim, é para outros, né? Isso é muito legal. É servir, né? De uma certa forma. É trazer bagagens das pessoas, é trazer uma experiência de outros. É você legal. Aprender. Cara, cada podcast aqui eu tenho uma aula, né? Sobre empreendedorismo, sobre arte, de modo geral. E eu vou trazer outras coisas aqui, né? Eu tô para trazer um convidado muito legal. Ele é bem, não polêmico, mas ele é bem conhecido pelo Shark Tank. E aí eu falei, nossa, esse vai ser legal. Então, eu quero trazer a indústria do papel, a indústria da tinta. Muito legal. A proteção de marca. Não só o artista falando da obra dele, mas sim sobre a história também do artista. A obra é um complemento. Então, tudo que envolve em relação à galeria, do modo geral, até o instalador de quadro, cara. Sensacional. Verdade. É um universo, né, gente? Tipo assim, se a galeria está aqui hoje de pé, porque existe um bastidor gigantesco, como você disse, desde a pessoa que limpa até a pessoa que instala o quadro, até a pessoa que te ajuda a proteger a sua marca, os artistas. Então, é um universo que tem para ser explorado. E você falou uma coisa que eu vou dar uma viajada aqui, no meu momento evangélica. Depois eu explico isso. Mas é muito legal. Você separar só essa parte. Não, sabe por que você falou uma coisa, vocês estavam falando, eu fiquei pensando, né? Tem um versículo na Bíblia que fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E eu sempre me questionei sobre esse versículo. Você falou, cara, mas caramba, Deus, a pessoa é tímida, ela não tem culpa de ter sido tímida, né? E você era essa pessoa. Existia uma timidez. E por que a timidez é considerada um pecado? Porque você deixa de compartilhar aquilo que você aprendeu. Você compartilhar o seu conhecimento torna a jornada de outra pessoa muito mais fácil. Então, a timidez nada mais é do que um egoísmo, né? Você deixa de compartilhar e você pensa que o mundo gira em torno do seu umbigo, porque você acha que as pessoas estão aqui assistindo você, por exemplo, né? Vou falar de mim para não terceirizar essa responsabilidade. Olhando para minha carinha bonita, que nem é bonita. Mas falando sério, as pessoas estão aqui ouvindo a informação que eu estou dando. A minha aparência, a minha roupa é um mero detalhe nesse cenário todo. Então, quando você é tímido e você deixa de pôr para fora, que nem no meu caso da Estela, nosso conhecimento sobre, poxa, se protege a sua marca, você, cara, eu já vivi isso, evita isso, faz aquilo, a gente está tornando o mundo de outras pessoas, né, elas chegarem num sucesso mais fácil. E é por isso que a timidez é um pecado. Quando eu entendi isso, caiu uma ficha tão grande que eu falei, Deus, você tinha razão. A timidez dá para considerar um pecado. Eu acho que agora eu também entendi um pouco mais, mas você fica relutando, né? Normal, e é um processo. Porque dá medo, né? Sim. Você se expor. Eu não procuro expor muita coisa da minha vida pessoal. Meu Instagram sempre foi trabalho. Eu falo que eu vivo da rede social há 12 anos, graças a Deus. E não diretamente para mim, mas sim para os outros. E desde 2023 vivendo para mim, né? Porque hoje, particularmente, eu não vendo mais nada na produtora de filme. Porque o meu universo ele conspira eu estar aqui hoje. E foi o que eu pedi. Então, eu não posso reclamar. E aí esse processo de vir, querer, né, ter que me comunicar,
vem aquele lado também. Ah, ele tá virando blogueirinho. Ah, ele não sei o quê. E, tipo, quando eu comecei a perceber o tanto de vidas que foram impactadas no meu Instagram, na minha vida pessoal, na minha vida do bar. Poxa, aqui, vida... ó. Registro é um exemplo disso. Sabe, de tipo ir lá e pegar na mão e falar, tipo, galera, vai, vocês têm poder, vocês têm potência. Não, vamos lá, eu vou ir tirar foto de vocês, eu vou ajudar. Vocês lembram quando vocês não gravavam? Tipo, cara... Alguém pode ir lá no nosso canal do YouTube para vocês perceberem como que a gente melhorou? Não, assim, vocês estão, tipo, nossa, ano-luz, assim, em relação... Mas esses são processos? Muito. Sim. Esses são processos que a gente vai aprendendo. Inclusive a perda da timidez é um processo. Não é que eu sou um pecador porque eu sou tímido. Não. E outra, o processo vai te transformando. Olha você aqui, ó, gravando podcast. Por quê? Porque o chamado começa a ser maior. Pô, tem algo muito maior do que a minha timidez. E aí, nesse processo, a timidez vai perdendo lugar e você vai vendo que a sua informação tem valor. Mas é um processo, é isso aí. Quando a alegria de você ver pessoas assim... Jean, eu já estive aqui em inaugurações. Quantas pessoas que estavam aqui, nunca imaginei que eu ia me expor numa galeria. Eu ouvi isso aqui. Isso é loucura. Isso é loucura. Entendeu? Então, cara, olha aí. Esse retorno é muito mais do que qualquer timidez. Nossa, então, é muito legal. As coisas vão se transformando num processo muito natural. Eu não sei se ainda não caiu a ficha para mim em relação a isso. E também talvez não é nem bom eu entender sobre esse processo. Porque realmente chega um cara aqui, ele fala, nossa, eu vou expor do lado de um cara que, tipo, já tem obra aqui, eu sou fã dele, e ele encontra o cara aqui. Eu ouvi isso no dia que eu vim aqui. Porque é intocável, né? Meio que, tipo, o cara mora longe, não tem rotina de estar no mesmo lugar. Sim. Então não é porque às vezes era uma porta que nunca ia se abrir. É. Aliás, a galeria nasceu disso, não foi? De uma porta que não se abriu para você. Então, como você é, né, ousado, eu vou abrir a minha porta. Abusado. Medo. Cara... Vai com medo mesmo. Agora eu tô mais com o pé no chão, assim, em relação de cada passo que eu tô dando, ser mais um pouco responsável. Mas abrir essa aqui não foi responsabilidade, não fui responsável mesmo, não. Tipo, eu precisava real. Que eu acho que eu precisava em alguns aspectos. Primeiro, eu tinha que testar as minhas impressões. Eu precisava botar na parede. Eu precisava atender público. Eu nunca tinha vendido quadro, velho. Então, assim, como eu ia numa feira nos Estados Unidos, uma das maiores feiras de arte do mundo, chegar com um trabalho e falar, oi, isso aqui é meu quadro. Não, eu tive que passar por um processo. E o processo foi o quê? Pô, ele foi árduo, pegar um lugar, reformar ele, testar os papéis. Teve obra que eu não gostei, teve obra que eu falei, isso aqui não vai entrar nunca, tipo, por causa do tipo de impressão, ou por causa do tipo de moldura, por causa do tipo do vidro. Atendimento ao cliente. Aqui, graças a Deus, eu estou num lugar que passa muito gringo. Toda semana entra gringo aqui. Eu tinha que explicar o meu trabalho em inglês, cara. E eu não estava conseguindo nem explicar ele em português direito. Porque nem eu ainda tinha entendido muito bem o que eu tinha feito. Eu ainda estava naquele processo de, tipo... Foi uma escola, né? Tem vários caminhos para explicar ele, né? Inclusive, você foi em um dos... um talk que eu fiz na Vila Olímpia. Nossa, foi incrível. E aí eu marquei, tipo, eu pontuei um pouco da minha carreira, um pouco do meu crescimento, né? Minha bagagem de vida. Cheguei no Canadá, pulei muito rápido ali. E depois entrei no processo criativo do livro, até a conclusão dele e as etapas até eu anunciar. E eu anunciei lá que eu ia estar fazendo arte base em Miami. Então, mostrei toda a trajetória e vim com a trajetória mostrando as dificuldades que eu passei. E versus como eu escapei dela e o que eu fiz para arrumar no meio do caminho. Imagina quantas vidas vendo... Não, nesse dia, lembra, Jean, que nesse dia tinha um cara que trabalha na ambulância, tipo, ele tava começando a tirar foto ele começando a fotografar. Ele era fã do Jean e aí ele viu um patrocinado e foi lá. Ele foi lá, tipo, ele falou, cara, é uma oportunidade, eu nunca achei que eu ia te conhecer e foi muito legal esse dia. E teve umas pessoas que eu também nunca tinha visto na minha vida, assim, ali, além dele. Então, tipo, quando eu entendi que ali tinha uma parcela de amigos e que gostam realmente do que eu faço e que vibram comigo, né, que óbvio que outros também, mas não puderam ir, mas naquele dia foi muito especial, assim, não foi sobre a quantidade de pessoas ou quanto tinha ou não, mas sim sobre o que eu estava passando de relação à informação, de tipo, olha a minha trajetória e eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês, independente de qual caminho que vocês vão seguir. Eu não estou falando sobre arte ou sobre fotografia, sobre nada. Estou falando sobre vida. Exato.
Então, isso aí eu falei, cara, eu acho que eu tô pronto para fazer algo diferente. Aí depois vieram os convites de fazer podcast. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, podcast. Aí eu Vou ter que expor minha carinha pro mundo. Aí eu fiz um podcast, esse primeiro eu fiquei com muita vergonha, assim, mas eu consegui, né, trazer o meu caminho e falar um pouco. Ainda segurei muita informação e mesmo assim, né, tentaram me encurralar em algumas coisas políticas e outras e tal, e aí eu saía. Até pessoas mandaram direct para mim depois, falaram, nossa, você saiu muito bem. Eu falei, cara, eu não vou falar sobre nada de política, eu não vou falar nada sobre religião. Para mim, né, não faz sentido isso. E aí o segundo, que foi lá com o Charles também, aí falei, pô, aqui foi legal, gostei, o Charles me deixou super confortável, a gente assim. ouviu, foi muito legal isso. E aí o terceiro foi o com o Mundo Grafite, que aí eu acho que eu falei muito. Se soltou tanto, né? Eu acho que ali eu tava querendo muito falar muitas coisas. E talvez até porque, né, um ambiente muito propício, né? A pauta é essa, né? Eu me senti muito confortável. Então. Sabe, tipo, não que os outros eu não estava confortável. Sim, sim. Mas ali eu me senti num momento ali que eu falei, cara, é para rasgar mesmo? Então vou rasgar. Aí falei palavrão, falei as coisas que eu acho, falei as coisas que eu penso, falei sobre alguns artistas que deu problema. Falei sobre o universo real, o que acontece no meu dia a dia e cotidiano e mostrando que, tipo, pô, cara, não é fácil. E é a vida real, né, que as pessoas querem ver mesmo. Porque o pessoal só mostra as coisas mais bonitas na internet e cadê a vida real, de fato? É isso. E aí é isso, a gente está aí no processo de aprender, no processo de, tipo, evoluir cada vez mais. E tentando, no máximo possível, trazer a informação para o artista, para o público, para o cliente, né? Então, vocês fazem parte disso aqui, vocês sabem muito bem disso. Que legal, que honra. A gente tem registrado lá marca de roupa, Tudo. galeria, livro, o nome sozinho, e tá vindo. E tem mais coisa que eu não tô lembrando agora, mas tem mais coisa. Tem. Ai, meu Deus do céu. Anselmão, me diz uma coisa. O Anselmo, pô, pra quem não sabe, ele tá quietinho ali porque ele tá prestando muita atenção no nosso papo. Tá bem interessante. Mas o Anselmo é um cara super brother, assim, que eu conheço há muito tempo. A gente já faz muito trabalho juntos. E ele tem a produtora também, né, que faz streaming, faz live. Então, quando precisarem ou souberem de alguém, pode contar com ele. E o Anselmo é o nosso âncora aqui também. Hoje ele tá quieto. Deixa eu aproveitar, então. Olha a voz dele de locutor, gente. Acho que está começando a rolar um pouquinho de cansaço, mas vamos lá. Eu vi que, além de marcas e patentes, vocês falaram de direito autoral. E essa loucura aí das IAs estão chegando em vocês? Então, né? Sabe? Já chegou alguma coisa? O que é? As inteligências artificiais, né? Ainda é um papo um pouco complexo, porque, por exemplo, no caso do direito autoral, né? O direito autoral, ele fala que o que é passível de proteção é a obra humana. Exato. Então, começa por aí já. Né? Então, assim, tudo aquilo que o ser humano é capaz de criar é passível de proteção. Então, existem muitas discussões ainda em torno daquilo que vai acontecer com as inteligências artificiais, porque não é um humano criando, né? Então, ainda é uma discussão que vai longe, ainda brigas e querendo ou não, recentemente novo também, né? E isso que é engraçado, né? É muito difícil, hoje em dia, a gente observa a lei. Por exemplo, a gente vê um problema muito grande com patentes, né? Não existe profissionais capazes de acompanhar a rapidez. Não que não existem profissionais capazes. Quantidade suficiente de profissionais capazes de acompanhar a mudança, né, que a gente tem vivido, principalmente na área da informática, da tecnologia, para que os órgãos federais, né, enfim, estaduais, acompanhem esse progresso. Então, existem produtos que às vezes são lançados hoje, que daqui a um mês, literalmente, eles estão obsoletos e entraram com o pedido de patente que ainda não saiu nem a publicação do pedido. Essa é a dinâmica do mundo que a gente está vivendo hoje. Então, com certeza, vai haver... Por isso que sempre eu falo para os meus clientes, olha, hoje, o processo de registro... Vou falar de marca, né? O processo de registro de marca são 2 anos. Mas pode ser que daqui 2 meses o INPI anuncie uma tecnologia que esse processo vai cair para 6 meses. Então, esteja preparado, porque existe uma segunda etapa, né? Eu falo isso mais quando a gente está falando das questões financeiras.
esteja preparado, porque pode ser que isso que você está se programando para viver daqui 2 anos, 18 meses, aconteça em 6. Por um lado é muito bom, porque a gente vai ver um progresso muito grande, marcas sendo liberadas, rápidas, o processo fluindo, isso incentiva o progresso, né, literalmente, empresarial, do empreendedor, as pessoas vão ter mais confiança de investir numa marca que já está registrada, poder vender, franquear, mas existe um outro processo também, que é a questão do custo, que isso envolve e tudo mais. Então, você precisa estar preparado para esses 2 cenários. Mas eu acho que assim é um terreno que a gente evita um pouco trazer, porque são mudanças que estão acontecendo muito rápidas e a gente tenta, né, se manter atualizado constantemente. Mas são discussões que até fogem um pouco ali do nosso escopo, do nosso dia a dia. Sim. Então, muita coisa vai acontecer. Com certeza. E as bonecas? Olha, Victor. Aí é com o dia que você trouxer um psicólogo. Aí Mas alguém já registrou? Ainda não apareceu. Mas vai aparecer. Com certeza. Daqui a pouco vai ter creche. Assim, como tem para pensar. Antigamente, mãe de pet era uma coisa loucura. Hoje em dia, né, inclusive, minhas amigas brincam. Flávia, seu pet te salvou, porque você poderia hoje ser mãe de um bebê reborn. Então, não, né? Mas, assim, antigamente você falar creche para cachorro era uma loucura, né? Gente... Não, mas aí, realmente, assim, né? Tem vida. Meu Deus Mas do céu. mesmo assim, era loucura, né? Você fala, gente... Não, realmente alguém diferente, falava assim, né? eu tô colocando meu cachorro numa creche. Era uma loucura. Mas é porque... Hoje normalizou. Agora, o negócio foi para um outro patamar, porque agora é creche para bebê reborn. Não julgo, mas é porque a forma como as pessoas vivem hoje em dia, assim, a grande maioria vive em apartamento. Então, assim, as necessidades vão sendo criadas e os empreendedores usam... Aproveitam, né? Aproveitam, né? Alguns choram, outros vendem lenço, é mais ou menos isso. Então, acontece de ter outros negócios, né? Negócios novos, mas... Esse realmente é algo novo, ainda não apareceu. No próximo podcast a gente pode comentar. Bom, atualizaremos. Ai, quando tiver, vocês voltam, por favor. Porque você viu que tem muita coisa diferente que é registrado, né, Marca? Meu Deus do céu. Muitas profissões, muita gente ganha dinheiro em coisas que a gente não imagina. Eu brinco até que a Registro me trouxe a possibilidade de saber que o Acre existe, porque a gente tem um cliente lá. E ele mandou comprovante de endereço. Então, assim, esse universo do registro de marca traz muitas coisas. Da propriedade legal, industrial e intelectual, traz muitas coisas. Todo dia é um caso diferente, alguma coisa diferente. Uma novidade, é uma história. A gente ama o que a gente faz, fala a verdade. Isso dá pra ver, isso é verdade. Porque vocês tratam todo mundo com muito carinho, identidade muito bonita. Desde a entrega, envelope, não sei o quê, comunicação. Agora tem a camiseta, sabe? Olha só esse uniforme maravilhoso, gente. E meninas, eu esqueci de trazer o presente de vocês até aqui. Não, tô mas eu vou dar ali em off. Perdão. Gostaria muito de agradecer vocês. A gente que agradece. Pelo tempo de vocês terem vindo aqui. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu vou trazer... Vamos ver se a gente traz algum artista pra gente fazer e debater junto. Legal. Essa troca. Tirar dúvida, assim, real, né? Tirar dúvida. Legal. Boa. Eu acho que é bacana. Tá? Então, primeiramente, é só pra galera realmente conhecer quem são vocês. Porque vira e mexe, todo mundo sabe que eu tô fazendo alguma coisa com vocês, mas nunca ninguém entende. Que nem o pessoal da Minimundi. Então, todo mundo pergunta quem é os meninos da Minimundi. Pô, tem uma baita história com o pessoal. Né? Eu comecei com eles lá também. E é sobre isso. Obrigado. Fundo do coração. E o galo? Acabou. Vai acabar, na verdade, porque não vai dar certo. Aquele galo, ele tá avançando em mim. Não dá. O galo que era pintinho virou um monstro. É o dono do terreno agora. Ele é dono do terreno. Não tá entendendo nada, né? Qual o nome dele mesmo? Então, antes era o José. Agora é a Piá e o Pipiu. Porque é minha filha que deu o nome pra eles. Gente, viu? É que assim, a gente morava em São Paulo e foi desbravar, morar em Mogi, entendeu? Uhum. Saímos da cidade grande para ir pro interior. Não é bem o interior, mas assim, a minha casa é praticamente interior. E a gente decidiu, né, cuidar ali de galinha. Tem uma fauna. Mas assim, é só um casalzinho agora. É a galinha japonesa, bem fofinha, bonitinha. A galinha oriental. Super empreendedora. Olha o preço dos ovos. É verdade, o preço dos ovos vai subir. Boa visão. Agora, aquela criaturinha não deu ovos ainda, entendeu? Ela é uma franguinha, mas assim, né? E ela tá atacando. Mas vai. Tá no caminho certo. Pé na piá. Pé na piá que vai. Bom, mas é isso. Obrigado, Valeu, fundo do coração. Vocês querem deixar algum recado? Pode deixar algum meio de comunicação com vocês também. A gente está à disposição, né, para o seu público, para tirar dúvidas.
sem nenhum tipo de compromisso, no sentido de que o primeiro passo é conhecimento. Então, acessem as nossas redes sociais, @registro.com.z, é o nosso Instagram, acho que é o mais fácil de você começar agora. Manda um direct lá que a gente está à disposição. Vai ser um prazer atender as pessoas que nos ouviram aqui no seu podcast. Acho interessante também comentar que, além da nossa rede social, YouTube que a gente também tem alguns cursos, né? Na verdade, o Nomes que Marcam é um curso especificamente para quem não sabe como criar um nome. E ali tem questões jurídicas, assim, que a gente passa de uma forma bem tranquila para as pessoas entenderem assim, o princípio, como que funciona. E também a parte do brainstorm, a parte criativa, assim, como que eu vou chegar num nome legal, desde para um nome de artista até para um produto ou um serviço. Tá tudo lá. Então... E foi um curso que o Janzito gravou, então é altíssima qualidade. Gente, é verdade, né? A gente gravou isso aí, putz, legal. Não, e é verdade. Então, para quem não tem muita criatividade também, não sabe qual o caminho que fazer, acho que vale a pena, né? É super acessível o curso. Super. Tá no Hotmart. Tá no Hotmart, então não é nada que, nossa, você não consiga ter acesso. Não tem nada que não consegue com a gente. Meninas, vocês são muito empreendedores. Mas é isso aí, galera. Bom, gostaria de agradecer a ProLive Produções, a Anselmo, Dalto, os meninos da MacTube, a Little Joe e toda a galera que curte a gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.